Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Bem-vindos a mais uma apresentação de podcast do Gira de Umbanda, Casa Pai Joaquim. Umbanda, apometria e espiritismo. Nós estamos aqui na presença do Sr. Márcio, a quem nós conhecemos de longa data, quem trouxe a apometria para o Vale do Paraíba, teve a sua convivência com o Dr. Lacerda, e quem é o nosso maior divulgador da apometria aqui. Participamos juntos de algum trabalho de palestras nas câmaras, no CTA, entre outros espaços para divulgação dessa técnica. Essa técnica é um método de socorrista para os trabalhos espirituais, os trabalhos nas casas onde nós trabalhamos. O próprio Dr. Márcio, o Sr. Márcio, ele é fundador, ele é sócio fundador de muitas casas onde ministrou essa técnica. Peregrinos, Luz de Francisco, agora o Gere, entre outras casas que talvez ele venha falar, mas o seu assunto mesmo é falar sobre essa apometria. Sr. Márcio, seja bem-vindo à nossa apresentação. O senhor fica à vontade no que tenha de falar. Haveremos de ter algumas perguntas, o senhor já espera isso, e vamos ver. Por enquanto, nós vamos trabalhar sem estar ao vivo ainda assim com a nossa auxiliar Rita. Nós teremos algumas perguntas que virão por WhatsApp. Esse trabalho, provavelmente, no decorrer de nossa conversa, o Márcio possa já responder isso. Depois nós veremos nas perguntas e respostas. Estou aguardando, tá bom? Márcio, fica à vontade. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, por estarmos juntos em torno da apometria. Aqui, como representante do Grupo Espírita Regeneração e Esperança, falaremos algumas coisas que achamos, ao nosso ver, importantes na aplicação da apometria. Foi pedido falarmos sobre a importância do Evangelho na aplicação ou junto à apometria. Primeiramente, a apometria veio como um método de trabalho espiritual, um método de auxílio ou de amparo espiritual àqueles que buscam as casas espíritas ou os núcleos religiosos. Especificamente, quando falamos em centro espírita e trabalho espiritual, tem uma palavra ou um conceito que é todo importante e que todos nós preservamos: sintonia. Sintonia com o plano espiritual. Mas aonde que se busca ou a base da sintonia? Nos livros ou através de Jesus. Todos os trabalhos espirituais devem ser alicerçados em cima dos ensinamentos evangélicos de Jesus. À medida que fizermos esse entrelaçamento, tratamento espiritual e evangelho, se estivermos conectados, unidos, amparados ou abençoados em torno do evangelho, haverá uma sintonia de apoio, de amparo e de sustentação do plano espiritual. Por que isso é importante?
Se lermos ou vermos no Livro dos Espíritos a influência dos espíritos desencarnados em nossas vidas, é a todo momento, onde estivermos, estaremos em contato com irmãos espirituais. Mas, à medida que colocarmos o Evangelho em nossas vidas, o contato ou a união com os espíritos vão se fazendo como que selecionadas por nós, em função dos nossos pensamentos, em função dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ou seja, à medida que colocarmos luz em nossas vidas, a luz se fará junto a todos os irmãos espirituais. Assim sendo, todas as vezes que realizarmos trabalhos espirituais e tivermos conectados, ligados amorosamente com Jesus, estaremos escolhendo ou sintonizados a irmãos espirituais. Que esses irmãos espirituais, nos trabalhos de apometria, são como que a base fundamental dos trabalhos de atividade. Isto está de uma maneira bem clara, bem precisa, colocada no livro Espírito e Matéria, que é o livro básico da apometria, orientado por Dr. Lacerda, que diz que todo o trabalho espiritual de apometria deve estar amparado ou sobre a direção maior do plano espiritual. Se vamos nos colocarmos nos trabalhos de apometria e vamos nos conectarmos com os hospitais, a sintonia vai se fazendo precisa ou necessária. Isto, assim, se os trabalhos de apometria visam profundamente a caridade, então a caridade, nos conceitos espíritas, é fundamental e é preservada através do amor ao próximo. Não se vai fazer trabalhos espirituais sem amparo ou sem fundamentos ao Evangelho. Kardec foi muito preciso nos seus livros, nas suas orientações, que ele fala: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da caridade não há mudança em nossos corações ou nos nossos propósitos de vida. Porque caridade, fundamentalmente, é amor. E amor está ligado aos conceitos de Jesus. Jesus disse claramente: primeiro mandato, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo e a si mesmo. Ao amarmos ao próximo e a nós mesmos, há um elemento de ligação de amor. Amor nos relacionamentos. Amor no amparo na caridade. Se o amor está como conexão a tudo que fizermos ao próximo, todos nós, de certa forma, ou amorosamente, estaremos conectados com Jesus. E é Jesus que é o Mestre amado, coordenador planetário da nossa querida Terra, é que se faz presente e deva se fazer presente no seu aspecto evolutivo, nesse momento de regeneração. E a regeneração nos conduz profundamente à esperança de dias melhores, de dias mais felizes ao planeta Terra. Assim sendo, fundamentalmente, Evangelho nos trabalhos espirituais, Evangelho nos tratamentos, Evangelho em nossas vidas. Colocamos então ao Roberto, se houver alguma necessidade de reformulação ou perguntas, estaremos a seu dispor. Márcio, perguntas são muitas e inúmeras, algumas que chegaram pelo WhatsApp, mas ouvindo você aí, e você já sabendo que nós temos uma casa de Umbanda, sabe do nosso trabalho, uma vez
uma pessoa perguntou ou falou a uma outra pessoa: "Nossa, vocês viram o Roberto? O que está acontecendo? Ele está mexendo com umbanda, abriram uma outra casa lá. O que você acha disso?" A pessoa respondeu muito sabiamente: "O Roberto sabe o que está fazendo." Achei muito legal isso, pela confiança que eu, o senhor e outras pessoas ganhamos nesse espaço que, ao longo do tempo, abrimos para, esse método de socorro. A pergunta aqui que nós temos é: onde pode ser aplicado a apometria? Pode ser aplicado em qualquer lugar? Vamos ser bem assim precisos e claros no nosso entendimento. A apometria é um método de trabalho. É um método de direcionamento de atividades espirituais. Toda atividade espiritual tem uma conexão ou se faz presente em relação a irmãos espirituais ou desencarnados. Como eu deixei bem claro, tá? Todo o trabalho de apometria foi fundamentado em trabalhos práticos com assistência espiritual na sua elaboração. Ou seja, a apometria está fundamentada basicamente em 13 leis ou 13 procedimentos que explicam e que conduzem a sua prática. A prática tem a união na sintonia com o plano espiritual. Todo local em que houver a presença do amor ao próximo, do amor em relação a encarnados e desencarnados, a apometria pode ser aplicada como método de trabalho. Assim sendo, não há restrição nenhuma na sua prática. A única restrição que eu vejo é quando há interesse ou financeiro, ou material, ou psicológico, ou de meio escondido da prática da apometria. À medida que houver esse interesse, poderemos dizer com clareza que o elemento caridade vai se fazendo diminuído ou camuflado. Se a caridade precisa ser colocada de uma maneira tranquila, transparente, em relação ao elemento de sintonia, ao elemento de amparo e de proteção do plano espiritual ou das colônias ou dos hospitais que vão fazer a parte complementar do atendimento, então aí precisamos ter o cuidado com o nosso direcionamento de trabalho. Ô Márcio, você falando assim, me ocorreu aí um fato que envolve o seu trabalho, a sua casa naquela época. Há um tempo atrás, uns 2, 3 anos, limpando lá nossa casa, o Farol de Ismael, a parte física mesmo, para recebermos, e era um sábado, para recebermos na parte da tarde o pessoal que a gente atende. Passando na frente, um carro muito vagarosamente estacionou e entrou a pessoa para nossa casa, queria falar comigo. O senhor é o senhor Roberto? Nos apresentamos e ele falou sobre um atendimento que ele havia feito e que tudo havia curado, tudo havia acontecido de melhor. E quem atendeu ele foi o senhor e a sua casa. Ele estava bem. Eu perguntei para ele: há quanto tempo que você fez esse trabalho e há quanto tempo que você está bem? Ele me respondeu: 6 anos. E depois me falou que tudo voltou novamente. Você pode me explicar? Vamos lá. Antes de mais nada, eu perguntei a ele: o que você fez nesse tempo? Ele me disse que foi cuidar da vida, ele não fez nada. Se a pessoa tem algum problema de ordem espiritual ou obsessão, claramente,
O atendimento é feito de uma maneira bem simples, da seguinte forma: afastar todos os irmãos espirituais que estejam causando transtorno ou desarmonia naquilo que a pessoa vive, ou no lar ou no trabalho. E, ao mesmo tempo, diminui a origem vibratorial do início aonde começou essa desarmonia, que normalmente é a vida anterior. Diminuída isso, a qualidade vibratorial em torno da pessoa, em torno do seu lar, melhora consideravelmente. Mas, se a pessoa voltar a fazer as mesmas proposições de vida, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, é como se a pessoa retornasse ao ponto de desequilíbrio da vida dela, ou daquilo que estava causando mais apreensão para ela. Quando se retorna, todo aquele estágio vibratorial volta a se fazer presente na vida dela. Muitas vezes não são necessariamente os mesmos irmãos espirituais que causam os problemas. Pode ser outros que aproveitam o estado vibratorial fornecido ou permitido pelo irmão. Esse assistido, possivelmente, ele tenha voltado a ter a mesma sintonia com o plano espiritual de irmãos em sofrimento, ou em desespero, ou em desarmonia. E eles começam, de certa forma, a vivenciar ou viver com ele, trazendo os mesmos desabonos que causam a desarmonia para ele. Fazer trabalho espiritual e não tomar nenhuma atitude de comportamento ou de mudança de conduta, no falar, no agir, no pensar, seria como se não fizesse o trabalho. Só muda o tempo. Há uma melhora e a própria pessoa busca o desequilíbrio ou a desarmonia para a sua vida novamente. Então, vai se fazer a apometria? Vai se fazer. Melhora? Melhora. Precisa, então, ter a participação da pessoa para o seu próprio equilíbrio. A apometria cura é uma outra pergunta. Cura? Cura. Ajuda? Ajuda, e muito. Qual a participação do assistido nesse caso? No caso que nós fazemos após os tratamentos de desobsessão, realiza o tratamento de desobsessão e pede ao plano espiritual um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo para a pessoa estudar aquele capítulo que está possivelmente direcionado à parte de sentimento, à parte interior da pessoa, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E, ao mesmo tempo, ele vai estudar um trecho durante uma quantidade de tempo determinada pelo plano espiritual, junto com o seu mentor e junto com cores, essas cores vão fortalecer a sintonia daquele irmão, daquele assistido ao plano espiritual. Pode ser 1 semana, 10 dias, 20 dias. Depende da necessidade. Se a pessoa fizer isso durante aquele tempo, ele estaria em tratamento ainda como complemento do plano espiritual. Então, aquela seria como que uma base pequenininha para que o tratamento se fixe numa outra faixa vibratorial diferente daquele que estava apresentando. Ainda ontem nós fizemos a apresentação do nosso podcast Gira de Umbanda e, naturalmente, falamos sobre a abertura da casa e a característica da casa também, que é de apometria. Sabe? A nossa legenda lá é essa mesmo, Umbanda, Espiritismo e Apometria. A Umbanda é trabalhar com as entidades, as 7 linhas da Umbanda. O Espiritismo, essa parte de evangelização, essa parte de educação e disciplina do médium.
e a apometria como a metodologia socorrista. A pergunta que nós temos aqui é: se pode aplicar a apometria na Umbanda? A apometria está profundamente ligada ao quê? À mediunidade. Sim. Tem médiuns na Umbanda? É possível. Por que não? Se houver uma necessidade, uma possibilidade de outros núcleos espirituais com médiuns fazerem, não há restrição. A restrição é aplicar o método, tá, de maneira inadequada para tirar proveito, ou de maneira inadequada, em vez de ajudar os médiuns, atrapalhar a vida dos médiuns. Falamos também sobre as casas, sabe, as casas de orações, as casas espíritas, que permanecem ainda durante longos tempos no mesmo quadro de atendimento e aplicabilidade de evangelho e dos seus passos. A pergunta que nos fizeram aqui é: por que a resistência nas casas espíritas desta metodologia, desta apometria, que para quem fez a pergunta é de uma grande importância? Vamos ver se eu faço me entender. Todas as casas espíritas, tá, têm um núcleo de encarnados. Ponto pacífico quanto a isso. Todas as casas espíritas, nesse núcleo de encarnados, têm um propósito. Se tem um propósito, pode ser, mais especificamente, educação evangélica infantil, educação evangélica para adultos, ou parte social, ou parte espiritual no sentido de cura, ou parte espiritual no sentido de desobsessão. Daí vai, em função disso, vai demonstrar as características de cada casa, o compromisso de cada casa. Se alguma casa tem o seu alicerce profundamente vinculado à parte social e está bem, por que mudar? Se é o compromisso desses irmãos. Se está profundamente ligada à parte de Kardec e aquilo está trazendo proveito, por que mudar? O que a gente diz por proveito? Proveito é quando a casa semeia o evangelho e as pessoas, os participantes ou a que buscam a casa, têm o benefício e começam a reorganizar ou reequilibrar suas vidas. Se a casa, mesmo apométrica, tá, não fizer isso com seus dirigentes, com seus trabalhadores, com seus assistidos, não derem a base fundamental de que eles possam modificar as vidas, modificar o caminho, direcionar de uma melhor forma possível, por que continuar fazendo apometria se estão fazendo de uma maneira inadequada? Então, o fundamento é, para toda religião, tá? Precisa haver o que comportamento de proveito espiritual ou evolutivo que a pessoa está adquirindo desse núcleo religioso. Se não tiver proveito nenhum, se estiver na mesma, entre aspas, na mesma rotina de trabalho, vai e volta, possivelmente ele está no lugar inadequado. Ou possivelmente ele quer ter benefícios sem se modificar. A vida dele é boa, vai continuar boa, mas vai frequentar uma casa religiosa para compromisso social. Não sei se a pessoa tem esse direito. Entendido. Você fala muito bem sobre a característica daquela casa e que deve ser respeitada, obviamente. Nós tivemos uma caída do público espírita, que de 2,2 anteriormente registrado pelo IBGE, caiu para 1,8 registrado pelo IBGE. E a justificativa ou a análise sobre esse assunto é sobre o atendimento nas casas espíritas, um atendimento que deveria de ser um pouco maior. Alguns visam esse atendimento associando isso à apometria, por exemplo,
Porque tem muitas pessoas que vão na casa espírita atrás dessa técnica, e não é por aí que você vai encher uma casa, mas existem os anseios dos jovens e dessa nova geração em buscar nas casas espíritas, com os dirigentes espíritas, que não há transição dessa administração. O que você vê como que você enxerga isso? Já não é mais uma visão sobre a apometria, mas uma visão geral do que acontece nas casas ou neste número de espíritas que vão para outros lugares, inclusive para a Umbanda. É tão fácil explicar, tá? As pessoas vão buscar alguma coisa nas casas espíritas. Às vezes não encontram aquilo que eles querem e não aquilo que a casa espírita oferece. Então eles querem que a casa espírita se adapte à vida deles. A grande diferença entre as casas espíritas e as outras religiões é que o espiritismo esclarece, ajuda, ampara, mas pede para a pessoa o compromisso dela com ela mesma de se modificar. O fundamental, então, é que esse movimento que a pessoa, ou esse esforço que a pessoa precisa fazer em se modificar, em se reorganizar ou mudar até a estrutura de relacionamento da família, às vezes as pessoas não querem. Eles querem pronto. E o que a gente vê hoje em dia é tudo pronto. Você já vem como que mastigadinho e a pessoa vai lá e toma como solução milagrosa da vida deles. Esse é um aspecto interessante. O outro aspecto é que a transformação está fazendo com que vibrações mais intensamente pesadas ou negativas que vêm do astral inferior estão se fazendo mais presentes em todas as partes do planeta. E isso caracteriza como que o impedimento dessas pessoas acharem o próprio caminho. Porque a luz do Espiritismo demonstra claramente: o caminho é esse, a necessidade do planeta é essa. E aí a pessoa precisa definir com clareza aquilo que ela quer. Se ela quiser se modificar, o Espiritismo se fará extremamente importante na vida dela. Se ela quiser ficar na mesma, não. Por outro lado, a divulgação do Espiritismo tem sido muito grande. A gente vê os livros, a gente vê as novelas, a gente atualmente vê os filmes, e todo mundo vai assistir um filme, todo mundo vai ver as novelas. E aquilo deixa a semente apropriada para que a pessoa, em determinado momento, vá perceber que aquilo já poderia ter sido incorporado à vida dela. Ela só transferiu o adubo ou a semente, os frutos para uma outra determinada época. E aí o Espiritismo tem como que, entre aspas, uma possibilidade maior de auxiliar o planeta todo silenciosamente, sem a necessidade de convertê-los à religião, sem necessidade de convertê-los àquele padrão tradicional. E todas as religiões também estão se modificando. O que às vezes é triste é ver que as religiões se modificam para obter benefícios de conquistas materiais, benefícios de conquistas momentâneas ou ilusórias nesse instante. Eu entendo este aspecto muito bem, e aqui o que prevalece é a opinião da pessoa que está sendo entrevistada, sabe? E é claro, virão outros de outras opiniões, poderão haver desencontros nas opiniões, e isso é muito bom, né? Você falou muito sobre espiritismo e não falou sobre espíritas, mas isso também já é uma outra coisa. A pergunta aqui também fala que a apometria, eu acho que você respondeu, mas enfim, a apometria pode ser aplicada em qualquer lugar? Não, claramente não.
precisa ter o apoio, o amparo do plano espiritual superior. Precisa ter um alicerce de união, de relacionamento entre os trabalhadores. Precisa, com esse alicerce de, junto aos trabalhadores, cria coesão vibratorial de toda a casa, para que toda a casa possa ter ligação ou conexão com as colônias, com o plano espiritual. Então, aí se torna um elemento fundamental. Precisa ter sintonia com o plano espiritual, os trabalhos. E quem realmente dirige, coordena e determina, após o atendimento, toda a modificação, todo o amparo ao assistido, é o plano espiritual. Faz-se o trabalho, faz-se o atendimento de saúde ou atendimento de desobsessão, mas o tratamento continua. Às vezes a pessoa está sendo tratada em hospitais, às vezes a pessoa está sendo orientada para fazer determinados tratamentos complementares, e aí é o fundamental também. Então, o relacionamento da apometria para os atendimentos em relação aos assistidos é muito maior, é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Só para a gente tentar entender, se a gente faz o tratamento desobsessivo e sabe claramente a presença dos sofredores ou a presença daqueles espíritos que estão como escravos no astral inferior, sendo que todos eles são direcionados a tratamento nas colônias ou hospitais, e uma quantidade grande não fica solto no plano espiritual, fica tudo diretamente sob a regência ou o amparo de um hospital. Esse amparo é que é a grande diferença. Os espíritos sabem, os médiuns sabem claramente que existe uma quantidade de amparo maior do que a gente possa imaginar quando começa o tratamento. Como que você vê, Márcio, a apometria sendo aplicada numa casa de Umbanda? Em que sentido? Não, como que você vê? Bom, eu estou falando para o Márcio que você já frequentou algum terreiro? Não. Frequentar é o seguinte, fui a algum terreiro? Vi o que realiza ali, tá? Mas o problema de realizar com olhos externos é uma coisa, tá? Olhar com a vivência, com a coordenação de todo aquele atendimento é outra coisa. Sim, sim. Então, essa outra parte interior de funcionamento, de direcionamento, eu não sei como funciona. E aqui também uma pergunta, apometria de consultório, como você vê isso? Naquilo que nós falamos, tá? Se tem de ter a ver ou de precisa haver o amparo do plano espiritual superior, a grande pergunta é, esse amparo vai ter no consultório? Quando se faz no consultório, existe, entre aspas, tá? O interesse financeiro. Tá? A pessoa que está fazendo isso no consultório tem interesse outro, diferente da caridade? Não sei. É a própria pessoa que tem de responder. Qual que é o interesse? O método, ela pode aplicar? O método de apometria? Pode. É mesmo? Vamos supor, sem apometria, ela pode ter um médium de incorporação no consultório e fazer algum tratamento? Pode. Não tem. Quais as consequências? Tem consequência? Depende do plano espiritual e do caso. Se o caso for complexo e tiver envolvimentos extremamente delicados em relação à obsessão, em subjugação ou de dominação da pessoa, aí vai ter complicações porque não vai ser, entre aspas, tá, realizado completamente. A parte do sequencial após o atendimento ficaria em quem faria essa parte sequencial do atendimento. Quem que faria
qual hospital ou qual colônia seria responsável por essa parte sequencial? É complicado. Essa foi a pergunta que acabou de aparecer e você respondeu antes da pessoa fazer a pergunta. E o que é mais interessante, tá? Não é só a parte sequencial, mas a parte espiritual que a pessoa às vezes está vinculada no astral inferior. Como seria resolvido a colônia ou a base que a gente fala, ou o laboratório lá embaixo? Como seria resolvido essa situação? Seria como que passasse um pano em cima, tirou alguma coisa, a parte vibracional negativa das bases ou da colônia espiritual inferior continuaria a mesma. Tá? Aqueles espíritos que envolvem a pessoa continuariam envolvendo. Então, a situação é extremamente delicada. As casas espíritas que exercem a apometria, fala-se que elas são muito mais atacadas. É isso mesmo? Atacadas? Atacadas por irmãozinhos do plano inferior. Sim. À medida que você faz um atendimento, queira ou não queira, tá? Os dirigentes dos grupos espíritas, eles mexem no astral de maneira diferente das outras casas espíritas. Eles atuam de uma maneira mais ampla do que as outras casas espíritas. Eles sabem a extensão da profundidade em relação ao plano espiritual inferior e a extensão de atendimento em relação aos encarnados que estão no umbral. Então, é uma amplitude ou uma extensão vibratorial muito maior, muito mais abrangida pela apometria. E é um acolhimento muito maior ou uma interferência muito maior daquele núcleo espiritual que faz a apometria do que as outras casas que fazem. Não que as outras casas devam parar de fazer, de hipótese nenhuma. Estou respondendo em relação à sua pergunta, tá? Assim como aquelas pretinhas queridas, pretinhas velhas, que nós chamamos de vozinho e vozinha, devem continuar fazendo os benzimentos de criança, automaticamente. É o compromisso daquele médium, é o compromisso daquela vozinha, é o compromisso vibratorial magnético de realizar. Tudo aquilo vai ter o quê? Um vínculo de amor, para que a avó faça aquilo profundamente amorosamente. Márcio, nós trabalhamos juntos, reunindo casas, atividades, e percebemos mesmo a presença de uma vozinha na qualidade de preta velha ou não, um preto velho ou não, ou seja, de uma fraternidade assim. Essa relação com os pretos velhos, com irmãozinhos da Umbanda, no Espiritismo, ou mesmo na apometria, como é que você vê isso? Vamos separar as coisas para a gente ver com clareza, tá? A gente sabe o nosso compromisso nas vidas anteriores? Não. A grande maioria não tem nem noção o que ele fez no passado. Não tem nem noção o que ele semeou no passado. Às vezes quem? O médium ou a entidade? O médium. O médium não tem, tá? Os grande maioria das pessoas que trabalham em centro espírita não tem. O que ele fez nas últimas reencarnações? Por que ele está reencarnado nesse instante, numa casa que faz apometria? Ou por que o outro está reencarnado numa outra casa que não faz tratamento de apometria? A única coisa que a gente pode começar a entender é o seguinte: em função de reencarnações passadas, alguns trazem alguns compromissos mais puramente evangélicos, outros tratamentos obsessivos, outros tratamentos mais com clareza das suas vidas, tratamento mediúnico na área de saúde. Ou seja, ele já traz uma programação espiritual com o plano espiritual daquela pessoa, para aquele núcleo espiritual de trabalho, para que ele possa trabalhar com maior facilidade na área de desobsessão.
Se ele não trouxer isso, ele vai ter uma dificuldade maior de trabalhar com a apometria. Que chega em determinado momento de atendimento, a clareza da apometria é o seguinte: todo irmão espiritual precisa ser recolhido, todo irmão espiritual precisa ser ajudado, amparado. Entra nas leis, nas 13 leis da apometria. Existe, o Dr. Lacerda diz, nenhuma entidade espiritual pode ser solta no astral sem atendimento. Todo irmão que entra na faixa vibratorial de um atendimento precisa ser assistido, amparado. Não no sentido de perseguição ou de isolamento, nada disso. No sentido de que ele receba também a possibilidade de amparo de Jesus com aquele atendimento. Que ele receba o amparo, que ele pode modificar a sua vida, redirecionar e de conduzir melhor forma possível a sua evolução. São complementos diferentes das outras casas. Se as outras casas já têm um certo assédio, se aumentar a expansão do seu trabalho, vai ter assédio maior. É normal isso. Está incomodando, né? Incomoda. Onde tiver um pouquinho de luz, incomoda. Onde tiver um pouquinho de luz de atendimento maior, a incomodação ou a interferência no astral vai ser maior. Tá bom. Nós vamos... Você tem algum... Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Márcio, até partirmos para o encerramento. Nesse momento planetário, nesse momento de transição planetária, é de suma importância que todos os núcleos religiosos, espíritas ou não, tenham consciência de que o planeta está mudando. Tenham consciência de que o planeta vai passar a recolher alguns irmãos que aqui não devam estar mais, para que eles possam complementar o seu processo ou reconduzir o seu processo evolutivo em outras formas. Essa transformação planetária de paz, de equilíbrio, de amor, começa em cada um de nós. Vai começar em cada um de nós, junto aos nossos sentimentos. Então, a presença do Espiritismo como elemento de mudança é importante. A presença da apometria como método de trabalho na mudança planetária também é importante. Cada elemento é importante. A apometria se faz um pouquinho diferente, no sentido de que ela pode auxiliar com uma expansão energética vibratorial mais intensa, mais profunda e mais extensa a todos os atendimentos. Vai depender fundamentalmente de cada casa, de cada elemento, de como enxerga, como que vê a importância da expansão, não do Espiritismo, mas da expansão da presença de Jesus mais intensamente em todos os locais do planeta. Finalizando, nós vamos agradecer muito a presença do Dr. Márcio. Trabalhamos juntos, como já dito. Nós sabemos a seriedade com que ele encara as coisas. Nós trabalhamos no mesmo sentido, em linhas diferentes. A gente dirige o Farol de Ismael, uma linha espírita, com essa abertura também com os Pretos Velhos. A Casa Pai Joaquim, essa Umbanda, nesse espiritismo e nessa apometria. O Dr. Márcio, ele falou realmente sobre toda a sua área, da área que ele conhece. Ele pede uma parte. Eu vou relatar um caso, Roberto, que está ligado a um preto velho ou uma preta velha.
na outra casa que eu trabalhei, tá? Em determinados momentos, a gente trabalhava com a avó Severina, tá? Uma preta velha, que orientava, era protetora da médium que eu trabalhava naquele tempo. E por uma necessidade, a gente levou um mago negro ao tempo do Velho Egito, e depois, pela necessidade daquele trabalho, aquele mago foi conduzido à velha Atlântida para que ele pudesse conversar no tempo azul da justiça divina e se esclarecer por causa de suas atitudes. Levamos tal, e daqui a pouco, para surpresa da gente, tá, e dos outros médios que viram com clareza, a voz Severina, a hora que ela adentrou ao tempo da justiça divina, à medida que ela entrava, parte de todo aquele grupo que estava fazendo tratamento ou observando aquilo que ia acontecer com aquele irmão, muitos se curvavam a ela, como referência à elevação espiritual dela em trabalho, em atitudes espirituais. Ou seja, uma senhora ou uma vozinha trabalhava com a gente não tinha nem noção da amplitude espiritual que ela tinha. Então, aquela presença de uma senhora de cor, através daquele momento de vida, era de uma elevação espiritual para diminuir ou fazer com que o trabalho não ficasse assim numa soberbia ou no orgulho de ter alguém espiritual muito elevado. E aí a preta velha trazia para todo o grupo a humildade, trazia para todo o grupo a simplicidade e o amparo ao trabalho. O nosso trabalho é esse, é levar o médium da Umbanda, o médium espírita, a uma consciência divina, a uma consciência de quem realmente e com quem realmente eles trabalham, que na verdade é essa espiritualidade que trabalha conosco, que nos ampara, nos socorre. E você não sabe a dimensão realmente do que pode ser um vozinho e uma vozinha, um preto velho ou uma preta velha, nos trabalhos diários, no compromisso com o médium. Eles são muito mais tolerantes e aceitam muito mais as nossas escolhas. Poderiam trabalhar no espiritismo? Claro. Poderiam e trabalham na Umbanda? É uma preferência do médium. É uma escolha do médium. Então, o médium que traz as suas entidades, quer sejam elas pretos velhos, as linhas de Umbanda, eles poderão ter espaço nesses lugares. É claro que isso vai caber também ao dirigente desses lugares em permitir essa atividade espiritual. Mas, enfim, hoje nós estamos indo para a segunda entrevista e você vai emendando um caso ao outro, um entrevistado ao outro, e você terá uma resposta daquilo que todos pensam juntos e do que tudo essa espiritualidade tem feito no nosso meio. Obrigado, Sr. Márcio, por aqui estar conosco. Nós temos muito carinho pelo senhor, o senhor sabe disso. E eu sei que eu tenho esse retorno. Obrigado pela audiência e esperamos as próximas giras de Umbanda, onde não só falaremos
sobre Umbanda, como no caso hoje falamos sobre a apometria, numa linha de espiritismo. Quem sabe entrevistaremos aqui um dirigente de Umbanda com essa aplicabilidade. Pois não, senhor Márcio. A casa que estamos, do qual estou representando aqui, é o Grupo Espírita Regeneração Esperança. Fica no campo de São José, Avenida Dantas Prado, 576. Ok. Eu citei aqui umas casas que o senhor Márcio foi sócio fundador, teve esse trabalho com a apometria nessas casas, e agora ele fala sobre a sua casa, a casa onde ele está. Eu não pude ouvir você. Por favor, alto e bom tom. É Grupo Espírita Regeneração Esperança. Rua Dantas Prado, 576, Campo São José. Atualmente estamos atendendo todo o público às terças-feiras, às 7 horas da noite. Tá bom. Nós vamos encerrando aqui e agradecer muito essa espiritualidade que nos deu sustentação, falando acerca dessas matérias. Muito obrigado. Obrigado, Márcio, obrigado, Rita, obrigado à equipe do estúdio, que muito carinhosamente nos prepara o ambiente para esse evento. Gratidão enorme.